Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e continuando a série aí do Revendo ao Ponto. Então, se por algum acaso você está chegando aqui totalmente de paraquedas nesse vídeo, deixar claro que essa série aqui ela é uma homenagem, tá, aos seguidores do canal e não uma ode, né, aniversário do canal. Peço desculpa pela qualidade horrorosa desse vídeo, né? Dá pra ver que tá meio granulado aqui de fundo, porque eu tô gravando à noite, eu não tenho iluminação, esse papapá, né? Essa mise-en-scène toda, a produção, eu nunca liguei pra isso. Todo mundo que acompanha o canal sabe que desde sempre eu gravo com um celular e não é diferente. E também de cócoras, estou aqui de cócoras em frente a uma câmera aqui apoiada, devidamente apoiada aqui na minha estante, porque a minha lombar já não é a mesma de 10 anos atrás. Então hoje eu vou continuar aí a série onde eu vou revendo o ponto, a minha opinião sobre os jogos que eu resenhei. A ideia dessa série é falar do episódio número 1 até o número 100. E aí, se isso gerar algum engajamento, eu continuo. Até então tá sendo muito legal ler os comentários de vocês aí, tá bom? Mas eu tô achando que vocês estão sendo muito bonzinhos nos comentários e estão vindo com coisas mais sentimentaloides aí para me convencer a voltar para os reviews. E essa fase do canal realmente acabou. Porém, entretanto, todavia, né, conversando aí com vocês ou lendo seus comentários, estão me surgindo algumas ideias legais aqui. Quem sabe eu não me modernize um pouco, mas não é nada de outro mundo com 3 câmeras ao mesmo tempo, uma luz branca na minha cara para iluminar essa iluminação horrorosa que vocês estão vendo. Mas estou pensando em algumas coisas. Então, continuando a ordem aqui, né? No episódio 31 eu falei sobre um dos meus card games favoritos da vida e permanece sendo. Só que eu, infelizmente, não jogo ele o tanto que eu gostaria porque eu acho que ele envelheceu mal. Então, vou explicar aqui meu ponto. No episódio 31 eu falei do Race for the Galaxy. O Race for the Galaxy, ao lado do Glory to Rome, eu considero ele os 2 melhores card games já feitos. Para mim, isso é uma opinião que jamais irá mudar até que me provem o contrário. Eu acho que eles estão ali, né, um do lado do outro. Eu sempre coloquei o Race acima do Glory to Rome. Ainda continuo com essa mesma opinião, tá? Mas eu acho que o Glory to Rome, ele tá ali, é por muito pouco, sabe? Tipo, é uma cutícula de diferença. Qual que é o problema do Race for the Galaxy? Por que eu acho que ele envelheceu mal? Eu acho que os card games recentes, né, como pega aqui o Rezarcana, por exemplo, né, que é do mesmo autor, do Tom Lehmann, você percebe que existe uma preocupação, principalmente ao tocante de iconografia. E o Race for the Galaxy é conhecido por ter uma das iconografias menos, né, abrangentes e amigáveis possíveis. Então, assim, ele é pavoroso para novos jogadores, tá? E ele permanece com isso. Então, mesmo hoje em dia nós temos jogos infinitamente mais complexos que o Race, você percebe que existe, que no game design existe uma preocupação genuína em melhorar essa iconografia. E isso para ele não envelheceu bem. Além da arte, que ela é medonha para os dias de hoje. Então, Race for the Galaxy é um jogo que ele envelheceu super mal, não envelheceu bem, tá? Ele envelheceu super mal, porém, ele permanece na minha coleção até os dias de hoje por puro saudosismo. Eu adoro o jogo, não jogo ele há muito tempo. E agora eu estou numa fase de resgatar coisas para minha coleção e também de jogar coisas que eu não jogava há muitos anos. Então, nos últimos dias eu pude jogar o Busca pelo Anel, que eu, cara, nem lembrava mais como se jogava. Eu fui abrir minha caixa, ela estava completamente tomada por mofo. Né? Mofo, infelizmente, é um assunto que volta e meia aparece em todos os canais de comunicação referente ao hobby. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de mofo, ter mofo ou não ter mofo, eis a questão. É papel, então a gente sabe que isso vai acontecer. Vários jogos meus estão mofados, estava olhando aqui na minha coleção, comecei a abrir coisas que não via há muito tempo e todos, assim, alguns completamente tomados pelo mofo e outros nem tanto. Um outro também que eu tô desencantando aqui, que é o Batalha dos 5 Exércitos, em breve vai ver mesa de novo, faz muito tempo que eu não jogo e eu tive vontade de até remostrar ele aqui para vocês, justamente por conta de ter jogado Busca pelo Anel, revisitá-lo e também tô na missão de rejogar o meu jogo favorito de Senhor dos Anéis, né, que é o Guerra do Anel. Então, até o final do ano eu pretendo jogá-lo novamente, faz anos que eu não jogo nenhum deles, nem o Batalha, nem o Guerra do Anel, enfim. Passando aí para a posição número 32, que é o Trench. O Trench, ele foi um jogo, acho que era Rui Alípio Monteiro, se não estou falando besteira, e ele foi um jogo de produção belíssima, né? Ele foi uma tiragem única, e o Rui Alípio Monteiro, ele era um autor português, acho que ele está vivo, ele é um autor português, que ele veio para o Brasil, visitou eventos, ele rodou o Trench, né? Então o Trench é um jogo de design belíssimo.
E a ideia dele é que ele meio que revisitava o princípio básico do xadrez, mas brincando com a ideia das trincheiras. Daí o nome do jogo, Trench. Então acho que ele é um jogo classudo, assim, sabe? De marca maior, para quem gosta de jogos abstratos na linha do xadrez, mas ele é um jogo que pra mim não envelheceu bem, tanto que eu não tenho mais ele há muitos anos e não faria questão de ter. E existia uma brincadeira na época também que o autor te perseguia, então quando você postava uma foto do Trench, ele ia lá atrás de você nas comunidades do Facebook e tal. Ele te obrigava a ficar mandando invite de amizade do Trench. Era bem engraçado. O pessoal que é mais antiga talvez vai lembrar disso que eu estou falando aqui. Mas eu não teria o Trench mais dias de hoje. Aí, número 33 foi o Puerto Rico, a edição da Go. Foi muito legal. Eu lembro que eu fiquei extremamente eufórico na gravação desse vídeo porque eu recebi da Grow. E pra mim, esse episódio ele foi um divisor de águas, né? Não porque era só o lançamento de um dos melhores jogos para aquela época, né, que era o Puerto Rico, numa edição que copiava quase fidedignamente a versão Deluxe lá fora. Tá? Mas ele saiu com uma qualidade muito boa, diferente de outras coisas que a Grow fez, né, e outras editoras que vieram à frente também fazendo. Mas principalmente porque eu recebi o jogo e veio com uma carta dedicatória, tipo, ó, acompanhamos o seu canal, conhecemos você e tal, muito legal o trabalho que você faz, então esperamos que você aproveite bem esse jogo, e nem pediram para eu falar no canal, só me mandaram o jogo. Então ali caiu um meteoro na minha cabeça, tanto que quem assistiu o vídeo episódio 33 vai ver que eu tô super eufórico. Alguém sabia que eu existia, né? Porque até então, todos os meus vídeos, e durante muito tempo, tá? Foi, sei lá, acho que 85% de conteúdo do meu canal eu que paguei. Tá? Então, até o pessoal que gosta de falar, né? YouTuber é tudo vendido, vocês só falam bem dos jogos porque vocês recebem jogos das editoras. Como eu sou uma pessoa muito educada e todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu primo pela educação, né, em conversas inteligentes, é muito difícil você ter uma conversa inteligente hoje com pessoas na internet. Porque elas, no geral, elas estão mais preocupadas em destilar o que existe de ruim dentro delas para atacar alguém que discorda do que elas falam. Tá? Então muita gente vai falar, o Alan nunca teve rabo preso por ninguém. Independente de eu ganhar o jogo ou não, eu sempre dei a minha opinião sincera sobre ele. Mas eu acho que todo criador de conteúdo, ele tá ali fazendo um trabalho hercúleo para fazer algo que ele gosta se tornar maior, que é justamente criar conteúdo. Então se as pessoas acham que no geral criadores de conteúdo gravam um vídeo só porque eles ganham os jogos, acho que vocês poderiam começar a ler mais. Talvez exercitar os neurônios mortos que vocês têm na cabeça. Mas continuando aqui, o Puerto Rico pra mim foi um grande status pro canal, assim, sabe? Tipo, caramba, a Grow me mandou um jogo. Então foi muito legal. Puerto Rico é um jogo que eu já não tenho há muitos anos, não teria de novo, não faço questão alguma. Eu acho que ele é um jogo que ele teve o seu tempo, ele teve o seu local na história, mas eu acho que no meu gosto de jogo hoje, principalmente na minha coleção atual, ele não teria mais lugar. Continuando aqui, aí o Imperial Settlers, que esse foi da Fanbox, o meu tá lá em cima, tá ali, eu não consigo alcançar ele. Mofado, o bichinho tá mofado, hein? Tá mofado. E o Imperial Settlers é um jogo que eu adoro, né? Quando eu falei, acho que foi no episódio anterior, sobre o 51st State, é a mesma opinião. Eu acho que ele é um jogo que envelheceu super bem, mas infelizmente ele não teve continuidade no Brasil. Então, eu teria ele nos dias de hoje? Não, eu tenho o meu pelo saudosismo, porque eu acho que ele é um jogo muito bom até hoje. Mas eu gostaria de ter esse jogo completíssimo, tá? Então, você precisa de um Imperial Settlers hoje na sua coleção? Talvez não. Existem jogos de engine building, né, e de tableau building ali que ele faz, melhores. Então, acho que se você nunca teve contato com Imperial Settlers, dá pra viver sem. Aí o próximo, Flashpoint, também da Fanbox. Cara, esse joguinho era legal, era um Pandemic de apagar incêndio. Cara, como era legal, joguinho bom. Eu tive ele, acho que na versão importada, se eu não me engano, no primeiro momento. Depois eu tive contato com a versão nacional e eu tinha as expansões em inglês, eu tinha a promo do cachorrinho, eu tinha um monte de coisinha legal. Me diverti muito com esse jogo. Não teria mais ele nos dias de hoje. Acho que ele teve o seu local na história. Aí, na sequência, cadê o Settlers of Catan, que foi o episódio 36. Eu apresentei uma cópia importada que eu tinha. E até então não existia a cópia nacional, que foi a da Grow. O Catan, se eu não me engano, ele foi o segundo lançamento da Grow, foi o primeiro, depois veio o Puerto Rico, não lembro da ordem. Mas eu lembro que quando eu tive o meu Catan, eu não tinha tido contato ainda. Que a primeira cópia, se eu não me engano, era Descobridores de Catan, acho que era mais ou menos isso. Ele era uma caixa azul, né, meio retangular, era um formato bem diferente, mas muito legal. Né? Então a cópia que eu apresentei nesse vídeo foi uma cópia importada, era uma cópia alemã, se não tô falando besteira. E
Catan pra mim é um jogo que eu nunca vou mudar minha opinião sobre ele. Ele permanece sendo um dos jogos mais importantes de todos os tempos. E sim, eu teria um na minha coleção nos dias de hoje, ou pelo menos um jogo dentro do tema do Catan. Por que eu não tenho mais o Catan hoje em dia? Porque eu presenteei todas as cópias do Catan que eu tive, ou eu vendi pra alguém em especial, que era algum colecionador, alguma coisa do tipo, que eu tive o Catan Game of Thrones, por exemplo, que era muito bom, aliás. Acho que dos Catans temáticos, eu acho que ele é o melhor de todos até hoje. Mas eu também dei Catans, ó, no plural, tá? Dei Catans de presente. Porque eu acho que Catan, Ticket to Ride, Carcassonne, Azul, esses caras assim, sabe? Eles são muito... Putz, quero jogar... Aliás, quero apresentar o hobby pra alguém. Eu queria dar um jogo de presente. Esses caras são ótimos títulos e o Catan permanece nessa posição. Episódio 37 eu falei sobre o Power Grid Deluxe. Foi uma edição que nunca veio pro Brasil. Mas o Power Grid também ele é mais um jogo que ele entra na mesma classe do Catan, né? Eu acho que ele é ludoteca básica. Então, se você quer ter uma ludoteca daquela pra você jogar com seu pai, com a sua mãe, com a visita, com o seu namorado, com a sua namorada, com o vizinho que tá ali curioso, né? Cara, Power Grid meu tá aqui. Tá em algum lugar aqui. Tá o Duno novo aqui que saiu. Ele tá aqui embaixo. Acho que dá pra ver, né? Ó, tá aqui, ó. Inclusive esse Duno é bem bom, hein? Acho que no próximo episódio acho que eu falo sobre ele. Bem bom, gostei. Aliás, gostei não. Da Comino or Not, o Insert é uma merda, tá? Então já vou falar aqui. Eslivei todas as cartas, não cabe no Insert. Parabéns, Comino or Not. Vocês permanecem não sabendo fazer Insert de jogo. Obrigado, mais uma vez. Mas jogão. É o Guerra do Anel no espaço, né? Jogão. Enfim, não vou entrar nesse mérito. E o Power Grid, pra mim, ele permanece sendo assim, Power Grid com expansão, com mapa, qualquer coisa, cara. Power Grid é aquele jogo pra você ter, então sim, envelheceu muito bem. Episódio 38 foi o K2, que aqui no Brasil ele teve uma versão lançada pela Redbox. Joguei, gostei, me diverti. Não teria mais dias de hoje. Acho que ele é um jogo que ele foi suplantado há bastante tempo. Depois, episódio 39, que foi o Lord of the Rings Card Game, lançado aqui pela Galápagos e que foi descontinuado, né? Então ele era o LCG, ele teve seu primeiro ciclo completinho lançado pela Galápagos, que ela lançava naquelas caixinhas pequenas, e a Galápagos lançou duas expansões, que foi a Khazad-dûm, né, que é uma expansão ali ambientada na montanha de Khazad-dûm, que nos dias de hoje, em pleno 2024, as pessoas estão tendo prazer de ver essa série no seriado Anéis de Poder, que eu adoro. Não vou entrar no mérito aqui, o pessoal vai falar assim, ai, mas a Galadriel, ai, mas o Elrond é feio, ai. Gente, pelo amor de Deus, gente. Ó, não vou falar não. Mas vocês precisavam mais, sabe? Mais, né? Vão lá, mais, sabe? Façam. Aí vocês vão ficar mais calmos, né? Bons entendedores entender. As pessoas estão precisando mais, entendeu? Mais. Isso é falta, enfim. E o Lord of the Rings, ele é um dos jogos que eu mais adoro na vida. Acho que não sei se vai dar pra ver, porque tá com reflexo, mas tá aqui, ó. A edição revisada, tá o Angmar, o Sociedade, o Duas Torres, aqui a expansão nova, né? O Caçador de Sonhos, aqui o de Heróis, aqui o de Campanha, né? Que é ali nos Portos Cinzentos. Então, cara, tudo desse jogo eu adoro de paixão. Pra mim ele é um LCG Master Blaster, eu tenho todos, né? Eu tenho o Eldritch Horror, é ótimo. O Arkham Horror aqui com algumas expansões, não tenho todos, porque é muita coisa, né? Então você tem que ir consumindo e comprando aos poucos. E tenho muita coisa do Marvel Champions, então eu tenho os três, as pessoas sempre me perguntam, né? Qual é o melhor dos três? Cara, o melhor é aquele que você gosta mais, velho. Não tem melhor aqui. Eu acho que mecanicamente eles têm propostas que têm algumas similaridades, mas eles jogam de forma muito diferente, né? Então eu acho que enquanto o Marvel Champions ele se propõe a ser um jogo mais family game, né? Então o Marvel Champions você não precisa se pautar tanto no deck building, né? Tipo, putas, vou deitar aqui no deck building. Não! Você pode pegar os decks prontinhos dos heróis do jeito que eles vêm e se divirta. Fica muito legal, ele é muito aprazível, né? Então tem a parte do deck build dele? Tem, mas ela não é tão bem construída. Você percebe que ele é um jogo feito para ser mais fácil. O Arkham não. O Arkham, o deck build dele é pesadíssimo. Dá pra você fazer decks assim que vão te fazer explorar muito mais o jogo, pra você te lidar melhor com os cenários, porque os cenários eles te batem pesado. E o Senhor dos Anéis, pra mim, ele é o mais puzzle, assim, sabe? Dos três, né? Então, quando você tem decks bem construídos, não pensando previamente nos cenários, porque eu acho que estudar o cenário e montar um deck perde um pouco da graça, sendo franco, minha opinião. Tá? Então, eu gosto de montar um deck e vamos lá, vamos ver. Os decks temáticos que saíram para essa edição, tenho todos também, eles te ajudam muito nisso, né? Então, você entender a mecânica dos anões,
as sinergias dos elfos, né? A capacidade de tanker dos humanos e assim por diante, é muito legal. Agora, eu acho que o Senhor dos Anéis, dos três, a temática é o meu favorito. Então, o que eu mais gosto de jogar assim, for fun, é o Marvel Champions. Quando eu quero jogar algo muito difícil, eu jogo o Arkham. Agora, quando eu quero me sentir imerso no jogo, é sem sombra de dúvida o Senhor dos Anéis. Pra mim, ele é disparado. Eu amo o Senhor dos Anéis. Amo. Então, disparado. E eu acho que ele envelheceu muito bem. Acho que a prova viva disso é o que tá aqui acima da minha cabeça, tá? Então, eu acho que ele é um jogo, assim, se você quer ter um LCG, cara, ainda mais porque ele não tem tanto material, né, comparado ao Arkham, talvez ele seja uma ótima porta de entrada pra você. Aí, olhando para o episódio número 40, que foi um unboxing, se eu não me engano foi o primeiro unboxing que eu fiz no canal, que foi do Forbidden Stars. Eu nunca gravei review desse jogo. Forbidden Stars, ele era um jogo que ele readaptava o StarCraft famoso, que era uma coffin box gigantesca, assim, sabe, assombroso o tamanho dela. E o Forbidden Stars, ele era ambientado em Warhammer 40k, que é uma das minhas franquias favoritas, né, For the Emperor. Então, cara, jogão, joguei ele algumas vezes, acho que eu joguei 3 vezes antes de vender. Não sinto falta, porque eu acho que esse tipo de jogo ele precisa de uma mesa muito específica. Eu não acho que ele é tão complexo ou tão demorado quanto um Twilight Imperium, por exemplo, 4ª edição, né? Mas eu acho que ele é um jogo um pouco scriptado, um pouco roteirizado, isso ficou muito claro nas jogatinas que eu tive. Então, Forbidden Stars foi com Deus, está nas mãos do Imperador e eu não sinto falta dele na minha coleção. Depois, episódio 41, que foi o Galaxy Trucker. Esse episódio é muito especial porque foi um episódio todinho apresentado pelo Gabriel, bem pequenininho. E ele apresenta o vídeo, quem por curiosidade quiser assistir, pesquisa aí. E foi muito bonitinho, ele... Vou falar hoje do Galaxy Trucker, do Vladak Valtiu, aí ele... Vou falar do Galaxy Trucker do infantil, né? Ele não consegue falar o nome. Então ele vai lá e explica o jogo bonitinho, não é porque é meu filho não, mas vale a pena conferir. E recentemente eu consegui mais uma aquisição histórica aqui para minha coleção, que é o Galaxy Trucker, a edição de aniversário. Cara, eu adoro esse jogo, eu gosto de tudo sobre ele. Tinha um app que eu não sei se existe ainda, me diverti muito, horrores jogando esse app. Então aqui ele contém o jogo base, ele contém a The Big Expansion e ele contém também a Another Big Expansion. Saiu agora uma edição 2.0 do jogo, que ela não contém essas expansões, é o jogo base refeito e com uma arte mais pensada no app, mas ao lado do Dungeon Lords Anniversary Edition, que eu mostrei no vídeo anterior. Esse aqui é um que vai ficar para sempre. Queria agradecer o Júlio, que foi um cara que fez uma troca comigo por esse jogo. Júlio, muito obrigado, cara. Não sei se você assiste no canal, mas fica o registro aqui. Eu acho que o Galaxy Trucker envelheceu muito bem. É jogo Vlada, Vlada é top 3 pra mim, então eu sou suspeito. Continuando aqui, episódio número 42, Terra Mística. Terra Mística tem uma legião fiel de fãs aí, né? Terra Mística é quase torcida de futebol. E eu nunca fiz segredo que eu gosto mais, né? Desde sempre, do Projeto Gaia. Então, Terra Mística pra mim ele envelheceu mal. Não faço questão nenhuma de ter o jogo nos dias de hoje. É um jogo ruim? Não, mas no meu gosto ele não cabe mais. Então eu acho que depois também que eu pude jogar o Age of Innovation, né? Que ele compartilha um pouco dos dois, né? Então acho que ele tá ali no meio termo, mas ele melhora o que já existe em ambos os jogos. Eu acho que Terra Mística já foi o tempo dele. Obrigado, Terra Mística. Valeu. Mas jamais recusaria uma mesa de Terra Mística. Foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Episódio número 43, o Kingsburg. Kingsburg eu apresentei a versão gringa na época e ele foi lançado aqui pela Bucaneiros numa edição lindíssima, que era a edição 2.0, que correspondia ao jogo base com a expansão. E eu acho que ele é um dice game que ele foi do seu tempo. Eu acho que ele, se não me engano, eu apresentei também a versão 2.0, que não estou falando besteira, mas eu acho que ele é um jogo que ele teve o seu tempo, ele teve a sua época. Eu acho que ele não envelheceu bem, porém, como um family game, eu acho que ele ainda é um jogo muito relevante. Ele é um jogo legal para você sentar, pô, joga dado, distribui, faz ação do poderzinho, vai montando a sua planilha. Legal! Então acho que ele sim ainda cabe nas coleções dos dias de hoje, só não cabe mais na minha. Episódio número 44, que foi o Ave Caesar da Grow, aí mais um jogo da Grow que eu recebi, com cartinha dedicada, legal. Pra época eu gostei porque ele era um jogo de corrida simples, porém ele era simples demais. Então acho que o Ave Caesar... Eu acho que hoje, se eu o tivesse, eu faria exatamente como eu fiz com o meu Catan, daria de presente. Né, para as minhas sobrinhas, tem a ludoteca delas, ou daria para alguma criança que eu percebo que pode ter ali um lado mais lúdico, que queira conhecer esse universo, e não tem acesso, talvez, então eu daria tranquilamente. Não teria mais nos dias de hoje também. Episódio número 45, Supernova, que foi aqui onde eu conheci o Parma, lá da Ludofy. Beijo pro Parma, adoro ele desde sempre, foi um amigo.
que o hobby me deu. Pude trabalhar junto com o Parma aí durante um tempo. Volta e meia a gente sempre está falando aí sobre negócios, sobre o hobby. E o Parma, ele tá hoje com a Ludofan, né, lançando coisas legais aí, como futuramente já está anunciado, né, o Final Girl, ele lançou o Whole Camera, e tem mais coisas para vir. E o Supernova foi um design do próprio Parma, e você via que ele estava bebendo ali da fonte que era o Battleline / Shotten Totem, né? Então era um jogo muito legal, que ele teve um propósito muito legal para sua época. Não acho que envelheceu bem, né? Acho que ele é um produto do seu tempo e eu não teria mais nos dias de hoje, mas todo respeito aqui pelo game design que o Parma teve a coragem lá de tancar e lançar. Isso era algo muito desbravador para a época, né? Depois o Parma lançou um outro jogo, que foi o Império Lendário, que ele era uma ideia de um civ game mais simples, né? Meu civ game favorito da vida tá aqui, ó, que é o Through the Ages, né? Eu amo esse jogo, é meu civ game favorito da vida. E eu acho que ambos os jogos, né, eles foram um cartão de visitas muito legal. Assim, ó, tipo, gente, temos game designers no Brasil. Então na época a gente ouvia muito do Fel, né? E mais um ou outro gato pingado ali. Então foi muito legal esse início do game design brasileiro. Hoje a gente tem gente fantástica no hobby, como o André Terui, o próprio Igor Nop, né, que era criador de conteúdo e se tornou um game designer também dos bons. A gente tem ali Rodrigo Rego, eu vou ser injusto aqui, eu vou lembrar, tem o do Paper Dungeons, que é o Leandro, tem muita gente boa nos dias de hoje, né? O Coronel Mostarda, da Dijon Jogos, a gente tem o próprio Sérgio Halaban, que para mim é o baluarte máximo do game design brasileiro. Então foi muito legal na época ter tido a oportunidade de falar sobre o Supernova, porque eu acho que ele representou aquele momento, assim, sabe? Tipo, estamos abrindo uma porta timidamente, mas ela está sendo aberta e hoje ela está escancarada. Episódio número 46 foi o Eclipse, eu falei dele com algumas expansões. Eclipse durante muito tempo foi um dos meus euros favoritos, não tenho mais ele hoje. Então assim, eu acho que o Eclipse ele tem alguns problemas, né? Eu fiquei sabendo que saiu uma edição 2.0 dele no Brasil pela Meeple, lindíssima. Eu estava num evento uma vez, eu vi montado. Qualquer dia eu compro ele, porque eu acho que ele é um jogo que precisa existir numa coleção, que se preze, né, com jogos euro e que gerem grandes experiências. Mas ele é um jogo que eu deixei ele para trás justamente porque ele parou de ver mesa. Então eu sempre tive problema com jogos que não vêm mesa, né? Então eu me desfiz do meu Guerra do Anel, por exemplo, depois eu arrumei outra cópia, eu me desfiz do meu Batalha, depois eu arrumei outra cópia. Então hoje eu estou priorizando uma coleção em que ela tenha mais relevância e continuidade do que necessariamente volume. E aí olhando para ela hoje eu sinto que tem espaço para o Eclipse. Então o Eclipse vai voltar em algum momento para minha coleção, com essa versão nova da Meeple, que é belíssima, é um desboom de parabéns para a Meeple BR por ter lançado esse jogaço, uma edição linda. Então sim, ele envelheceu super bem. Depois do episódio número 47, que aí foi o Arzu, né, voltando a falar do Fel aqui. E o Arzu, ele era uma cópia descarada, desculpa Fel, do Shotten Totem / Battleline, mas que funcionou, né? Então você via que ele era um jogo que ele tinha várias arestas ali de game design mal explicado, manual mal redigido, mal escrito, tinha muita regra, muita coisa. O Fel tinha uma mania, né? Durante um tempo ele tinha isso de lançar jogo, aí faltava regra no jogo, aí ele falava que ia atualizar e não atualizava. Aconteceu isso também com o God of War Board Game, que tinha um monte de abertura lá, e você falava, tá, mas e agora? Eu continuo como a partir daqui? Então eu acho que ele, de novo, é um produto do seu tempo, não tem mais hoje. Eu comprei uma cópia até um tempo atrás numa loja que eu visitei, estava lá promocionado, comprei para dar de presente para uma pessoa. Então acho que ele é um jogo fruto do seu tempo, não teria mais hoje, mas de novo, o pessoal acha que eu estou falando mal do Fel, eu adoro o Fel. O Fel é uma pessoa que eu sempre vejo, tem ótimas conversas. Inclusive comprei agora, né, o Fel Jong dele, onde ele adaptou o Mahjong para um jogo de cartas e ficou muito legal isso aqui, não vejo a hora de poder jogar isso aqui. Beijo no coração do Fel, adoro ele desde sempre. Fel é outro também, acho que é um dos melhores representantes do que o board game deveria ser no Brasil. Uma pessoa disposta a falar, disposta a ensinar, disposta a jogar, mas principalmente disposta a se divertir com o hobby. Né? A gente está num hobby onde as pessoas sentam para se divertir. A partir do momento que eu percebo que as pessoas estão se reunindo em portais, em comunidades, para ficar atacando uns aos outros, atacando aspectos e não tendo conversas inteligentes, é só a gente vomitando ódio mesmo? Fel, obrigado por você ainda existir junto com o pessoal do Covil lá. Vocês são pessoas que ainda vale a pena de vez em quando parar em frente à câmera aqui e falar alguma coisa legal. Aí falando no episódio número 48, que foi a Última Fortaleza, que foi daquela empresa que deu calote em todo mundo, né? Que era do Honey Cards Dungeon, uma coisa assim, esqueci o nome. É um jogo que não envelheceu bem, pra época ele era muito truncado, ele tinha uma ideia de um Tower Defense interessante,
mas ele era muito truncado e na época eu acho que eu gravei ele mais sob a empolgação de estar fazendo parte daquele momento do game design nacional do que de ter um jogo de real qualidade ali. Sem falar que ele tinha uma produção medonha, uma coisa meio caixa de sapato, assim, sabe? Tipo, não era legal, não. Não teria nos dias de hoje, não sei nem que fim que teve a minha cópia. Episódio número 49, aí sim, o Catan, né? De novo falei do Catan, só que agora na versão nacional da Grow. E foi muito legal aquilo, né? A gente viu o Catan como ele realmente era. Então ele não era mais Descobridores de Catan, e sim Catan o jogo, com a caixa original. Eu lembro que eu mostrei a expansão para 5, 6 jogadores também. Então, mantenha os meus comentários aqui que eu falei sobre o Catan agora há pouco. E o episódio número 50, que foi um que eu fiz uma duplinha ali, né? Que foi o Agrícola e o Caverna. Me arrependo um pouco desse episódio. Tanto que eu até corrigi ele, né? Numa fase mais recente do canal, onde eu falei do Caverna isoladamente. Acho que eu deveria ter falado do Agrícola, né, ou do Caverna, mas não de ambos, porque ali foi um episódio muito superficial. Foram jogos que eu joguei muito, principalmente o Agrícola. O Agrícola eu joguei exaustivamente. A edição comemorativa que saiu aqui no Brasil, eu ainda não tenho ela, mas eu acho que ela é uma edição que vale a pena ter na coleção pelo conteúdo ali, né? Tem muita expansão, muita promo. Agrícola é um jogo, para mim, ele sobreviveu muito bem ao tempo. Acho que ele ainda tá ali, né, no top 3 do Rosenberg, né, que é o Banquete Odin, que durante muito tempo foi meu top 1 Rosenberg. Eu já não sei, eu precisava jogar ele de novo, faz tempo que eu não jogo. Eu acho que o Rosenberg, com o Banquete Odin, ele juntou tudo ali pra época e entregou um opus, assim, sabe? Então durante muito tempo o Banquete Odin foi meu top 1 dele. Recentemente eu joguei de novo o Agrícola e eu tinha esquecido o quão bom o Agrícola é, sabe? Tipo, o quão correto é o game design daquele jogo. Então eu gostei muito, sabe? Tipo, caramba, eu tinha esquecido como o Agrícola era tão legal. Aí eu joguei o Caverna também, né, recentemente, até pra gravar o review. E Caverna é aquele for fun, né, cara? Você não passa fome. Caverna come pedra, come madeira, come marreta, dá cabeçada na parede, constrói a casa com jumento, cria o porco dentro da sala. O Caverna é modo loucura. O Caverna é o Rosenberg on drugs, assim, 100%. E o Agrícola não. O Agrícola é aquele jogo sofra, mas você vai querer jogar de novo. Então acho que ambos, né, envelheceram muito bem, tem espaço para ambos na coleção, mas olhando para o episódio 50, tá? Se eu fosse ter que escolher, hoje eu teria o Agrícola, mas não teria o Caverna. Mudou minha opinião, né? Mudou. Porque na época eu sempre me diverti mais com o Caverna do que com o Agrícola, justamente pelo Caverna ser mais aberto. Mas olhando para a qualidade do game design, o Agrícola envelheceu melhor. Então eu teria o Agrícola nos dias de hoje. Mas essa versão nova agora que é belíssima. Então é isso, pessoal. Episódio número 3 aí da série Revendo ao Ponto. Tá sendo legal manter essa série aqui com vocês. Falei que eu ia soltar um a cada 15 dias, um por mês. No final das contas, acabei rushando a série. Tô soltando um por semana aqui, né, às sextas-feiras. Muito legal conversar com vocês, colocar alguns pontos nos is, até pra coisas recentes, né? As pessoas estão me pedindo, não volta a gravar review, sua opinião faz falta, né? Volta a fazer o Drops, né? Aqui eu fiz um mini Drops agora sem querer, né? Mostrei a versão do Galaxy Trucker, mostrei as duas expansões de Senhor dos Anéis, mostrei o Feljong, que mais tem atrás de mim? Tem o Dune aqui, né? O Guerra por Arrakis, que eu estou impressionado com esse jogo, como eles propõem, não substituir o Guerra do Anel, né? Mas ser uma versão diferente dele, isso é muito bom, que é um dos meus 10 jogos da vida, assim, lá vou eu com o meu top 10, que ninguém sabe, e nunca tá definitivo. Mas eu vejo muita coisa assim, mas eu realmente parei com os reviews, galera. Então, não sei ainda, né, se eu vou manter o canal, se eu tô querendo fazer essa série mesmo do Revendo Ponto, mas eu tô com algumas ideias aí pra gerar conteúdo, pra não ser relevante, porque eu não me vejo mais como relevante no cenário atual, mas simplesmente pra estar em contato com vocês, porque sempre foi isso, compartilhar conhecimento, tá bom? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima e beijo no coração pros haters aí. Tchau, tchau.